o mais importante, na verdade, é pensar a relação entre instituições. Acho que também... Peraí, desculpe. Então, num segundo momento, eu acho que você toca num assunto importante que o Gastão comentou anteriormente, que, no caso brasileiro, a gente tem cargos de livre provimento demais. Né? Isso é fato. Isso é uma coisa evidente. Né? Isso é difícil produzir estabilidade e produzir... curiosamente, vários setores de política pública no Brasil, em período contemporâneo, conseguiram a saúde. Não é um bom exemplo nisso, porque a saúde tem uma solidez como comunidade que as outras áreas não têm, né? Mas a área da assistência, ou a área dos assuntos urbanos, ou a área da reforma agrária, ou a área da agricultura, elas têm muito menos solidez e consolidação como comunidade. Mas, mesmo na área da saúde, tem cargos de livre provimento demais. Né? E seria importante que o Estado brasileiro construísse mais estabilidade e institucionalização, ocupando mais cargos, de forma como o Gastão citou antes. Mas a questão teórica, aí um terceiro elemento, assim, a questão teórica mais interessante que sai das pesquisas é assim, existem 3 coisas em associação. Assim. Tem formatos institucionais e tipos de instituição, formatos organizacionais e tipos de instituição. Tem uma segunda dimensão, que são decisões políticas, de quem vai ocupar que cargo. E uma terceira, que são as redes. Né? Essas 3 coisas estão superpostas e estão imbricadas. Então, instituições diferentes, a gente ainda não sabe, não estou falando a gente, não é majestático, não sou eu. O debate, inclusive o grande debate internacional sobre redes e Estado, redes no Estado e tal, não sabe ainda, não tem casos suficientes para entender exatamente que tipos de instituições ou organizações levam a que tipos, ou como eles dialogam com certos tipos de rede. Mas tem um diálogo aí, tem um encaixe e um desencaixe de tipos de organização e tipos de estrutura organizacional. Porque se você está falando sobre... A gente está falando sobre uma empresa pública, por exemplo, que tem um padrão de carreira próprio, tem receita própria, tem um padrão de insulamento grande, tem uma identidade própria. As pessoas dizem, eu sou engenheiro sanitarista, por exemplo, na SEDAI. A tendência é que as redes resistam mais ao mergulho da política quando troca o governo. O lugar ali, o pedaço, mesmo pode ser polarizado, pode ter 3, 4 grupos políticos ali que disputam o poder, mas eles têm um cacife maior, eles têm um capital, eles cobram mais pelo capital relacional deles do que num órgão da administração direta, que é uma secretaria que não tem padrão de carreira, que os funcionários migram e os técnicos migram para vários lugares, que não tem orçamento próprio, tem que ir lá com o Pires para o prefeito ou para o governador pedir dinheiro. Esses caras resistem menos a esse padrão de negociação. Então, o que o cargo ocupado significa em termos de mudança de política depende da força da burocracia, no final. Né? Esse é um argumento um pouco weberiano, mas indo para além do argumento weberiano puro, simples, de como a estrutura organizacional dialoga com a decisão política e dialoga com a rede. E a rede não é só do órgão, na verdade, ela é da comunidade. Então, ela pega também quem está fora dela, quem está na Abrasco, quem está na associação, na ABS, na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, ou quem está numa associação de, sei lá, ou no Conselho Regional de Medicina, ou nas associações comunitárias de bairro e tal. Eles também estão presentes na rede pelas vinculações. Então, o jeito que a rede se encontra com as decisões políticas e com a instituição depende muito do formato institucional. Então, essa coisa de... em dois órgãos distintos, no mesmo governo, na mesma situação política, com a mesma rede, você vai ter um aparelhamento diferente, porque o grau de liberdade de quem entra é menor. É isso mesmo. Perfeito. Bom, você falou tudo, acho que eu não... eu acho o seguinte, a Luciana aqui me falou da pergunta, né, específica, né, se já estamos trabalhando com negócio de proposta, etc. Tal. Eu vou reafirmar aqui o que eu disse, né, quer dizer, nós estamos trabalhando com um modelo institucional para o SUS que está totalmente ultrapassado, né. Essa é a grande conclusão. Nós temos que pensar outro modelo, entendeu, né? Nós temos que conseguir identificar com maior presteza, né? Para mim isso é super interessante. Nós temos que identificar com maior presteza quais
Quais são os atores hoje que estão tendo peso nas decisões? Nós não sabemos. Cada hora a gente inventa um. Ah, é o fulano. Ah, é o ciclano. É o, né? Não, nós temos que mapear isso, né? E eu acho que esse mapeamento é importante, porque aí tem a ver com a questão de partido, tem a ver com as elites regionais, tem a ver com uma série de coisas. Quer dizer, as elites regionais é uma coisa importantíssima. Eu não entro em Petrolina, como é Coelho, né? Coelho é Coelho, Petrolina é Coelho, entendeu? Ah, que é ministro, governador, dono da faculdade, etc. Tal, barará, barará. Quer dizer, eu não passo por aquela oligarquia, né? Eu em Petrolina, eu estava com um chofer de táxi, ele me disse uma coisa que eu adorei. Ele falou: olha, nós estamos com toda a razão aqui, nós estamos por cima do Juazeiro. Pelo seguinte, tem duas coisas importantes no mundo. O que é, meu senhor? Educação e irrigação. Os Coelhos fizeram isso. Educação e irrigação. Irrigação é toda lá, hoje é uma zona importantíssima, né? De uva para o vinho, etc. Tal, né? E frutas. Né? Quem viu aqui o seriado, né? Amores Roubados, né? E educação, hoje você tem uma universidade lá, né? Que é uma universidade importantíssima. Olha, ninguém da saúde está fora da universidade. A universidade tem tudo. Os causos que eu gosto de contar hoje. Nós estávamos no hospital de trauma, que é o hospital mais importante, estava numa crise muito violenta, porque ele está com a IBSEF, fazia concurso, né? Não aparecia um médico para o concurso, então, uma situação terrível. E o diretor do hospital era com um currículo internacional fortíssimo, veio para a Petrolina por conta da universidade, era diretor, e eles estavam lá na campanha para o novo reitor, estavam todos, né, com um negocinho, chapa 1, chapa 2, etc. Tal. E aí, no final da tarde, né, nós íamos conversar com o pessoal que estava fazendo o curso de saúde coletiva lá no departamento. Né. Foi uma conversa super interessante. Na metade da conversa, está lá o diretor do hospital, está lá o pessoal da saúde coletiva, e chega o médico do plano de saúde, que era o diretor do plano de saúde, para finalizar os acertos para a campanha do reitor, entendeu? Quer dizer, eles eram o mesmo grupo, né? E aí eu fiquei muito impressionada, porque, além de ser um jovem médico, né, o cara, né, falava muito bem, bonito, inclusive, né? E eu perguntando como é que você chegou aqui. Ele estava em São Paulo, né? Ele é do Nordeste, mas ele fez uma residência, um pós em São Paulo, e voltou. Ele falou: não, foi minha mãe. Minha mãe disse: olha, vai abrir o concurso, você tem que entrar. E eu entrei, tirei primeiro lugar, estou aqui, trabalhei um pouco no setor público, agora estou no setor privado, e essa aqui é a minha turma. A turma dele era a turma que estava na saúde coletiva, né? Na residência lá de saúde coletiva, que era um médico também, o diretor do hospital, e onde a gente andou eram dessa mesma turma, né? Era o 2 lá do reitor. Então, né, aí está uma rede. Essa é a rede. Essa é a rede decisória. Essa é a rede decisória. Então, nós temos que ter instrumentos hoje, do meu ponto de vista, que a gente consiga identificar isso com uma certa presteza, né? E nós temos que usar outros métodos, eu acho, sabe? Eu acho que essa pesquisa agora me convenceu, né? O itinerário terapêutico, né, Márcia, começou a ser usado e está sendo riquíssimo, né, o itinerário, porque justamente a partir do itinerário eu vejo quem está fora, né? Tem muito itinerário, está fora total, né? A pessoa está fora total do sistema. E outra coisa, uma coisa que a gente achava que não existia, que é pagar do próprio bolso, ele está sendo um formato preponderante para AVC, pagar do próprio bolso. Paga exame, paga do próprio bolso, não é plano, não, pagar do próprio bolso. Bem, gente, o horário está esgotado. Eu queria agradecer mais uma vez aí os palestrantes, ao Eduardo por causar estranhamento, ao que nos é familiar, né, Eduardo? Mas, assim, certamente, assim, essa